a semana que vem é feriado, dia 21 de abril, feriado nacional. Então, a última semana de aula antes da prova vai ser dia 28, né? A última aula antes da prova vai ser dia 28. Então, a prova vai ser dia 5 de maio, tá bom? Ô Celso, a gente pode trazer dúvidas na aula do dia 28, então, em relação à matéria, você acha que dá um tempo? Além de você passar o conteúdo, a gente tirar umas dúvidas, sei lá, se eu tiver dúvida do capítulo 1. Pode ser. Do capítulo 1, você foi longe, velho. Mas pode sim, não tem problema não. A gente vai atender na medida do possível, tá bom, Gabriel? Desculpa a brincadeira aí, mas é que o capítulo 1 era tão básico que eu achei que não ia ter dúvida lá. Mas pode ter. E se tiver, a gente tira a dúvida. Tá bom, Gabriel? Não vamos deixar sem resposta nada, não. Não, tranquilo, Celso, obrigado. Valeu. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. O Luan, o Paulo Augusto, Amanda eu já falei, o Luiz Marque. Então, Felipe Arral já falei. Então, boa noite para essa turma que está entrando aí e vamos começar então o nosso assunto de hoje. A aula já está sendo gravada. O tema é principais estatísticas de avaliação. Essa aula é bastante importante para a gente aprender a analisar os resultados de uma regressão. Porque até a aula passada a gente já tinha começado a fazer algumas análises preliminares, digamos assim, mas ainda muito rudimentares, né? Então a gente hoje vai formalizar algumas estatísticas de avaliação que vocês vão usar no resto do curso, também em Econometria 2 e Econometria 3, tá bom? Então, isso é um conteúdo que vai ficar importante para vocês em todas as fases da econometria. O Ali está chegando aí, boa noite, Ali. Vamos lá então, turminha. Objetivos da avaliação. Eu vou lendo ali e vou explicando para vocês, tá? Toda construção humana é passível de avaliação mediante sua comparação com algum padrão pré-estabelecido. Em econometria, isso não é diferente. Existem critérios capazes de qualificar os resultados obtidos com a formulação e estimação de um modelo. Então, é isso que nós pretendemos fazer, né? Avaliar os resultados do modelo para eu saber até que ponto eu posso confiar naqueles resultados para os meus estudos, para as minhas divagações teóricas ou práticas, tá bem? Especificamente, a avaliação da estimativa de um modelo tem por objetivo verificar se os parâmetros estimados são ou não teoricamente significativos e estatisticamente satisfatórios ou confiáveis. Isso significa verificar se a estimação do modelo formulado gera uma equação empírica consistente ou de acordo com as hipóteses estabelecidas a priori. Geralmente, essas hipóteses estabelecidas a priori, turma, elas provêm da teoria econômica ou de estudos anteriores. Em última análise, ela provém do bom senso, tá certo? Então, a gente vai querer verificar se os resultados estão de acordo com a previsão teórica ou com os estudos anteriores ou com os critérios de bom senso de análise que foram pré-estabelecidos, tá bem? E também importante dizer aqui, destacar aqui que está escrito no texto, que a avaliação é feita com base nos parâmetros estimados. Agora, eu quero saber quais são os parâmetros que são estimados pela regressão. Quem pode me dizer? Professor, não entendi muito bem a pergunta dos parâmetros.
vou fazer a pergunta de novo. Não tem outra, não adianta querer trocar a palavra, não. A palavra é essa mesmo, viu, Marcos Pedro? A pergunta é: quais são os parâmetros que são estimados numa regressão qualquer? É o beta? É o beta, boa. Boa dica. Boa dica, é o beta. Que beta? O beta 0 e o beta 1. Aí sim, agora você matou a pau. É o beta 0 e o beta 1. Portanto, Ok. a análise, muito bem, Gabriel Calazans, a análise da confiabilidade do resultado é a análise do beta 0 e do beta 1, para saber se eles são estatisticamente, tá aqui a palavra, ó, teoricamente significativos e estatisticamente satisfatórios ou confiáveis, tá bom? É isso aí. Critérios de avaliação. Existem critérios estatísticos e econométricos. Os critérios estatísticos. O objetivo desses critérios é o de verificar o grau de confiabilidade das estimativas obtidas. Isso é feito mediante a utilização do coeficiente de determinação, R², que vocês já conhecem, eu já adiantei para vocês, ó. Vou botar aqui para você lembrar que o coeficiente de determinação é o R² do erro padrão da estimativa e de testes de hipóteses realizados com estatísticas F e T. A gente também falou en passant sobre o erro padrão, né? De passagem. Outros critérios de avaliação são critérios econométricos. Tais critérios visam verificar se as estimativas dos parâmetros possuem ou não as qualidades desejáveis de não tendenciosidade, eficiência e consistência. Em outras palavras, permitem averiguar se os critérios estatísticos perdem ou não validade na determinação do nível de significância dos parâmetros estimados. Assim, esses critérios ajudam a detectar a violação dos pressupostos básicos subjacentes ao modelo estimado. Então, esses critérios econométricos a gente não vai usar agora. A gente vai usar os critérios estatísticos. Porque os critérios econométricos vocês vão estudar mais em Econometria 2, que diz respeito à estatística Durbin-Watson, por exemplo, para testar se tem o modelo tem autocorrelação ou não, a matriz de correlação para verificar se existe problema de multicolinearidade, ou um teste específico de Park, ou de Farrar-Glauber, ou de White, para verificar se tem heterocedacidade. Tem também um teste de Jarque-Bera para verificar a normalidade, que são os pressupostos, né? O pressuposto da homocedacidade, o pressuposto da não existência de autocorrelação, o pressuposto da não existência de multicolinearidade e o pressuposto da normalidade dos resíduos. Esse teste da normalidade dos resíduos é um pouquinho mais simples. A gente pode já começar a fazer assim que a gente começar a usar o eViews, né? Em relação aos demais, vocês vão ver só em Econometria 2. Então, hoje, o que a gente vai focar são os critérios estatísticos que estão aqui em cima, que nós vamos resumir ao R², F e T, tá bom? O R² a gente já viu, a gente já comentou, eu vou repetir um pouquinho, mas aprofundar um pouquinho, talvez, né? Mas o que a gente vai focar na aula de hoje é aprender a fazer o teste F e o teste T. Alguém já ouviu falar da estatística F e da estatística T? Sim. Sim, Glaucia, em estatística, né? Você fez lá um monte de estatística. É isso mesmo? Faz tempo, sim, vi. Faz tempo? Faz tempo? Tem uns 2 anos já que eu vi. Então, vamos revisitar para você as estatísticas F e estatística T, tá bom? Alguém mais já ouviu falar dessas estatísticas aí?
Gláucia, lhe traz boas recordações esse FT normal, nada demais? Olha, não é um bicho de 7 cabeças. Boa, já é uma grande... Eu vou Já ficando no meio, na metade do caminho. Não é um então, bicho mas de 7 cabeças. No começo já é bom. parece difícil, mas é Ah, tranquilo. beleza. Só eu fiz a pergunta para os seus colegas perceberem, saberem a sua percepção, só por isso. E aí eles já ficam mais tranquilos, porque sabem que não é um bicho de 7 Só vai cabeças. complicar quando chegar aos quadrados Ah, médios. não vai complicar. Não. Olha só, análise de variância simples. Análise de variância, turma, costuma ser chamada de ANOVA, tá? Análise de variância simples. Muitos chamam de ANOVA, tá? Claro que a ANOVA é um pouco mais abrangente do que isso, né? Mas já é um bom início, tá bom? Veja aqui comigo, são 3 grandezas que a gente estabelece como parâmetros para as estatísticas de avaliação, seja para o R quadrado, seja para o F, seja para o T, tá? São 3 grandezas que a gente toma aqui como base. A primeira delas é esse que eu chamei aqui de SQT. SQT, para mim, quer dizer soma dos quadrados totais. SQE, para mim, significa soma dos quadrados explicada. E SQR, soma dos quadrados dos resíduos. Tá? Então, esses três somatórios de quadrados aqui é que definem todas essas 3 estatísticas de avaliação que a gente vai trabalhar hoje, que são o R quadrado, o F e o T. Quando eu estou falando em soma dos quadrados totais, eu estou falando na soma dos quadrados do y. Ou, em outras palavras, é a variação do y. Observe que isso aqui é a somatória do y ao quadrado menos o somatório do y elevado ao quadrado sobre n. Tá bem? Isso aqui é o que a gente tem como medida da variação total da variável dependente. A variação, o y, que é a variável dependente, eu vou tentar passar para vocês o que está dentro da minha cabeça aqui, bom? Então, foca aqui no que eu estou te falando. Conforme varia o x, o y também varia. Pode ser para mais ou para menos, whatever, mas ele varia, né? Então, eu verifico o montante de variação do y ao longo da minha amostra, tá? E esse montante de variação é como que uma variação em torno da média. Não é exatamente a média, porque isso aqui é uma média quadrática. Média quadrática, tá? Não é uma média comum, porque eu estou falando de quadrado, soma de quadrado aqui. Então, é uma média que a estatística chama de média quadrática, tá bem? Então, é como se fosse, mas você pode entender como sendo uma média, uma distância do y em relação a um valor médio. Então, eu tenho lá uma certa média do y e tenho variações em torno da média. É, grosso modo, isso que eu estou falando que é o SQT. É a variação total do y em torno de um valor dado como médio, ou um valor estimado como médio, lembrando que estamos falando de média quadrática, não de média simples, tá? Já a somatória, a somatória dos quadrados explicado, esse é de explicado, ele tem por objetivo mensurar o quanto da variação do y é explicado
explicado pela variação do x. Tá bem? Então, parte da variação do y é causada pela variação do x. Deu para entender? Fez algum sentido para você? E esse é o valor que eu consigo trabalhar com essa medida. Esse é o valor estatístico dessa medida. Evidentemente, eu não vou entrar aqui como se diz? Numa dedução de fórmula estatística. Isabela, você queria falar? Não, professora, eu já peguei já. Eu ia pedir só para o senhor repetir o final, mas eu consegui. Obrigada. De nada. Lembrando que isso aqui também tem a ver com esse aqui de cima, é muito semelhante. Essa primeira parte aqui, em vez de ser y ao quadrado, é x vezes y. Então, é uma variação combinada do x com o y. Então, quando eu calculo SQE, eu estou calculando aqui a variação combinada do x com o y. E essa variação que é dada por essa grandeza aqui, olha, ela é ponderada pelo beta1, que indica o seguinte: imagine que o beta1 é igual a 1. Né? Se o beta1 for igual a 1, então isso aqui dá a total variação de y, que é explicada pelo x, ponto. Se o beta1 for diferente de 1, então há uma ponderação pelo beta1 para a gente chegar nesse resultado final. Tá? Mas o importante aqui para você entender é que SQE é a soma dos quadrados explicada pelas variáveis explicativas, no caso, o x. Mas toda a variação de y não é explicada só pelo x. Porque se fosse explicada só pelo x, todos os pontos do gráfico de dispersão estariam perfeitamente alinhados numa reta. E eles não estão. A gente sabe que não estão e nunca estarão. Tá bem? Então, tem alguma variação do y que não é provocada pela variação do x. Essa parte é a soma dos quadrados dos resíduos. É dada pela soma dos quadrados dos resíduos. Esse SQR, então, ele dá para mim a porcentagem ou a parte da variação do y que não é explicada pelo x. Ora, se não é explicada pelo x, é explicada por quem? Pelo resíduo, pelo termo aleatório, tá certo? Pelo termo de erro, tá? E esse termo de erro, lembrando, ele representa todas as variáveis que afetam o y e que foram desprezadas no modelo. Entendeu? Então, ele carrega toda aquela variação. Tá bem? Muito bem. Olha para cá. É normal que esse valor aqui seja alto, a variação do y seja grande. É até esperado que ela seja grande, né? Agora, quanto mais próximo do SQT for o valor do SQT, melhora o modelo, porque o x está explicando mais do y. O ideal seria que explicasse tudo, mas isso jamais vai ocorrer. Mas quanto mais ele conseguir explicar, melhor é o modelo, melhor é a confiabilidade do modelo. E esse aqui, então, espera-se que seja o mínimo possível, tá bem? Até aqui alguma pergunta? Eu estou só descrevendo as grandezas que vão fazer parte aqui do nosso métier, tá bom? Professor, só para me entender, cada fórmula representa uma daquelas variáveis que você falou antes, ou é só uma, essas fórmulas? Então, eu tinha falado de parâmetros, né? Parâmetros beta 0 e beta 1. Essas fórmulas aqui, elas se referem às variáveis y e x. Lembrando que, por enquanto, nós estamos trabalhando com uma regressão linear simples. Portanto, y é função de x e ponto. Né? Então, é nesse sentido aí. Estou falando da variação do y,
que é uma grandeza amostral, você vai ter lá um resultado amostral para o y, e estou falando do x, que é outro resultado amostral. Tá bem, Marcos? Beleza, professor, obrigado. Bom, mais alguém quer perguntar? Ô, professor, tem como você falar novamente o que esse SQR ele procura avaliar ou analisar? Então, esse SQR, ele mede a variação do y que é causada pelo resíduo. Ou, em outras palavras, ele mede a variação do y que não é explicada pelo x. Simples assim. Ah, entendi. Tá bom, bom? faz sentido, obrigado. Aqui eu tenho a variância amostral, variância residual, S². Esse S aqui é pequeno, viu, turma? É o SQR dividido por N menos K menos 1. O que é esse K? K é o número de variáveis explicativas. No nosso caso, estamos ainda trabalhando com uma variável explicativa, portanto, para nós, K igual a 1. O N é o tamanho da amostra, tá bom? E o SQR você já viu aqui, né? Esse N menos K menos 1, isso aqui, ó, isso aqui que você está vendo, N menos K menos 1, é o que a gente costuma chamar de graus de liberdade do modelo, ou da estatística. Graus de liberdade. Eu vou falar mais sobre isso um pouco adiante, tá bom? Por enquanto, só entendam que N menos K menos 1 é aquilo que a estatística chama de grau de liberdade. Boa noite, Felipe Maximiano. Seja bem-vindo à aula, meu velho. K, eu já expliquei o que é K. Quero saber, Davi, você está aí comigo? Oi. Fala aí, velho, o que é K? Sei não, professor. Boa noite, Gianluca. Acabei de falar. Quem é que entendeu o que eu acabei de falar e pode me dizer o que é K? Número de variáveis explicativas? Falou e disse, Marcos. Eu sei que outras pessoas iriam falar também. Você foi mais rápido no gatilho. Não fui eu não, professor. Não foi o Marcos? Quem foi? Eu ia falar, mas... Foi o Alvair? Mas o Marcos ia falar também, acho que a gente falou ao mesmo tempo. Alvair, se fosse um passa ou repassa, você teria dado uma torta na cara do Marcos Paulo. Então. Marcos Pedro, professor. Marcos Pedro, desculpa. Agora eu que tinha levado uma torta na cara. Vocês lembram desse programa ou vocês não existiam ainda? Sim. Sim, o Gabriel Calazans lembra. Então tá bom, turma. Então K, vou repetir, viu, Davi? Presta atenção, velho. É o número de variáveis explicativas. Por enquanto estamos trabalhando apenas com uma. Portanto, para nós, por enquanto, K vale 1. Ok, Davi? Fechou, professor. Boa. Olha lá, ó, o denominador, ó, foi só eu falar agora que eu vi que está escrito aqui. Representa o número de graus de liberdade do estimador de mínimos quadrados da variância. Esse estimador é não tendencioso e mede o grau de dispersão dos valores observados e os estimados de y. A raiz quadrada do S quadrado é denominado o erro padrão da estimativa. A gente já falou do erro padrão na aula passada, tá bem? Então, ele mede o grau de dispersão dos valores observados e estimados de y. Então, isso aqui é uma variância. Variância é uma medida de dispersão. E o que é uma medida de dispersão? É uma medida do espalhamento dos dados ao redor da média ou do valor esperado. Aqui, no caso, não é média nem valor esperado, é o valor do y dado pela regressão, né? Então, é a medida de dispersão dos dados em torno da reta, digamos assim, da reta de regressão.
é isso aí que esse S quadrado mede, tá bom? Ô Celso, posso fazer uma pergunta aqui, por favor? Diga lá, é o Gianluca que tá falando? Isso mesmo, aliás, desculpa atraso, entrei um pouco atrasado hoje, estava resolvendo umas coisas, enfim, importantes. Aí qual que é a diferença entre a variância e o desvio padrão, né? Tipo, eu sei que a variância é o desvio padrão ao quadrado, mas, sim, teoricamente. Então, o Gianluca, ambos são medidas de dispersão. E ambos têm as suas aplicações ou as suas indicações ou aplicabilidades ou, Entendi. como é que se diz? Praticidades específicas, entendeu? Então, como o nosso curso aqui não é um curso de estatística, a gente não volta lá no, como é que se diz? No conceito do, sabe? Quando você fez estatística, você aprendeu desvio padrão e aprendeu variância. Sim. A grandeza de dispersão mais usada, largamente mais usada, é o desvio padrão. É o desvio padrão, sim. Porque ele tem uma relação muito forte com a curva normal, entendeu? E porque o desvio padrão é dado na mesma unidade da variável. Já a variância, dependendo da finalidade do uso da estatística, a variância pode ser inapropriada, porque ela é dada no quadrado da unidade, entendeu? Então, se eu estou, por exemplo, avaliando preços em reais, a variância vai ser reais ao quadrado. Não faz sentido nenhum por si só. Então, é difícil você dar uma significância para a variância por si só. Entendeu? Entendi. Ela é usada dentro de um contexto, né? Junto com outras grandezas, e aí sim, dentro desse contexto, você acha como é que se diz? Você acha uma explicação plausível para que ali dentro esteja a variância e não o desvio padrão, tá certo? Depende de cada estatística que você vai usar, tá bom? Tá bom, perfeito. Não tem uma resposta curta e simples para você, infelizmente. Não, mas eu entendi a aplicabilidade, faz sentido. A variância é ao quadrado, quase nada se usa ao quadrado. Perfeito. Bom, vamos continuar aqui, ó. Agora sim vem as estatísticas importantes para nós, que são coeficiente de determinação R quadrado, a estatística F e a estatística T. Quando a gente falou do coeficiente de determinação lá atrás do R quadrado, a gente só disse que ele era o quadrado do R'inho, lembra do coeficiente de correlação de Pearson, né? Agora eu mostro para vocês a significância do R quadrado em si. O R quadrado é simplesmente a razão do SQE com SQT. E aqui você vai entender a importância desse R quadrado para o modelo. Porque, lembre-se, soma dos quadrados totais, SQT. Isso daí é o total da variância ou da variabilidade, se você preferir, do Y. O total de variação do Y. E SQE representa o quanto da variação do Y é explicada pelo X. Então, por exemplo, se o total de variação do Y é 100, o SQT é 100, e o SQE é 80, ou seja, a variação explicada pelo X é 80, isso quer dizer que no seu modelo, o X explica 80% da variação do Y. Por isso que o R quadrado nesse contexto, ele é sempre um número entre 0 e 1. Ele jamais vai ser 0 e jamais vai ser 1. Mas ele é sempre um número entre 0 e 1. E ele deve ser tomado em porcentagem, ou seja, esse resultado aqui
está entre 0 e 1. Se eu multiplicar por 100, eu tenho isso em percentual. E aí, quando eu tenho essa porcentagem, como que eu devo interpretar essa porcentagem? Eu devo interpretar que ela indica para mim quanto por cento da variação do y é explicada pelo x. Ficou claro? Sim, professor. Obrigado, Glaucia. Davi acompanhou agora? Sim, sim. Opa, aí sim. Então, nesse contexto, o R² é uma medida direta da eficiência de uma... Desculpa, eu às vezes mordo a língua quando eu falo muito. Aí, nossa, é muito ruim. É uma medida direta da eficiência do modelo, entendeu? Porque ele vai me dar quanto por cento da variação do y é explicada pelo x. Quanto maior for esse percentual, ou seja, quanto mais perto de 1 tiver esse resultado, melhor é o modelo. Quanto mais perto de 0, pior é o modelo. Esse resultado é considerado bom de 0,7 para cima. Aliás, de 0,7 para cima é ótimo. Entre 0,5 e 0,7 é bom. Digamos, razoável, né? Abaixo de 0,5 já pode ser preocupante, tá bom? Ô, professor, você pode confiar só 100% nesse R² se esses parâmetros do modelo eles forem consistentes, né? Senão também não há uma confiabilidade, né? Sim, mas isso a gente vai falar, a gente vai falar sobre isso depois, tá bom, Marcos? Na verdade, não é que a gente vai falar sobre isso depois. Na verdade, é assim, ó. Quando você estudar a violação dos pressupostos, seja normalidade, seja multicolinearidade, autocorrelação ou heterocedacidade, você vai estudar como é que chama? Não são consequências, são as causas, as consequências e como detectar. Basicamente é isso. As causas, as consequências e como detectar. Então, você vai poder saber em cada um desses problemas se eles afetam ou não o R². Entendeu? Então, vai ter problema lá na frente que vai dizer assim, ó, isso aqui é muito comum em regressões que tem R² alto e estatística T baixa. Entendeu? Mas isso só vai fazer sentido para você depois que você souber o que é a estatística T, o que é a estatística F, o que é o R², ou seja, quando você tiver um conhecimento global, entendeu? Então, por enquanto, para nós o R² é a medida da eficiência do modelo, ponto. Por enquanto, tá bom? Possivelmente, lá na frente, a hora que você for estudar uma dessas violações dos pressupostos, você vai ver, mas o R², então, aqui não é confiável, entendeu? Porque está violando tal pressuposto. E essa violação aqui provoca um R² alto, mesmo sem ele, na prática, ser um modelo bom, entendeu? Então, mas isso é lá para frente, não é já, tá bom? Aqui eu falo ainda que, indica a parcela de variação de y explicado pela variação de x. 1 menos R² é a parcela do SQT que não é explicada pelo x. E R² também pode ser interpretado como um quadrado da correlação simples, que é o R, né, do Pearson. Bom, esse R² a gente já sabe que ele sai no output do eViews e ele sai no output do Excel também, correto ou não? Anyway, pode ser obtido por essa relação SQE-SQT, sendo que o SQT depende apenas do Y e o SQE depende do X e do Y, além do beta 1. Okay? Estatística F. Agora vamos para
vamos para como é que se diz? As estatísticas de avaliação mais apuradas, que são as estatísticas F e T, tá bom? A estatística F, como diz o texto aí, tem por finalidade testar o efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a variável dependente. Isso só faz sentido se eu tiver mais de um x, né? Se eu tiver x1, x2, ou x1, x2, x3, ou mais, tá? No nosso caso aqui, nós só estamos com um x por enquanto. Portanto, a estatística F só vai testar o efeito do x sobre o y. Ponto. Né? Isso equivale a verificar se pelo menos uma das variáveis explicativas do modelo exerce influência significativa sobre a variável dependente. Então, no nosso caso, isso equivale a verificar se o nosso x exerce influência significativa sobre o y. No caso da regressão linear simples, como é o caso que eu estou falando, né? Como existe somente uma variável explicativa, a função da estatística F é testar a significância do efeito de x sobre y. Olha aqui nessa imagem, turma, o jeitão da curva F, tá? A distribuição de F. Aqui, no eixo horizontal, está o resultado da estatística F. E no eixo vertical está a probabilidade acumulada. Bem? Ou a distribuição distribuição acumulada de porcentagem ou de probabilidade, dá na mesma, vou falar uma coisa ou outra. Observe que ela é bem diferente da curva normal, correto? Ô, Glaucia, você que já estudou estatística, você lembra desse perfil de curva? Esse aí, se a hipótese nula fosse verdadeira? Não, a gente ainda não chegou lá. Isso aqui é só o shape da curva, tá bom? Da curva F. Eu estou perguntando para saber se se ring the bell para você ou não. Só lembro dessas teorias, professor. Só lembro do H0. Tá bom. Desculpe, essa curva, o Glaucia e colegas, ela é parecida com a curva do Qi quadrado. Não sei se você lembra ou se você já viu a distribuição Qi quadrado. A distribuição F assim, em linhas gerais, né, quer dizer, o shape da curva é parecido com a do Qi quadrado, tá bom? Contudo, esse pico aqui, se é mais alto ou mais baixo, depende dos graus de liberdade. Cada grau de liberdade tem um grau de achatamento diferente, tá bom? Então, essa curva não tem um formato único. Ela pode ser mais achatada ou mais alongada, dependendo dos graus de liberdade. Professor, o que são esses graus que o senhor está falando? Boa pergunta. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas os graus de liberdade são uma medida estatística que interfere no shape da curva, que interfere na forma da curva, que interfere como é que se diz? Na inclinação da curva, tá bem? Então a gente vai falar deles daqui a pouco, mas não tem muito que a gente aprofundar sobre graus de liberdade, não. Eles dependem, como você já viu lá, n menos k menos 1 é o número de graus de liberdade, eles dependem do tamanho da amostra, dependem do número de variáveis explicativas também, entendeu? Basicamente dessas duas coisas. Quanto maior a amostra, maior o grau de liberdade, entendeu? Quanto mais graus de liberdade, melhor, entendeu? Mais confiável vai ser o resultado dos testes, tá bom? Marcos? Beleza, professor, brigadão. Olha aqui, agora você já vê uma certa curva F, né?
que mostra as probabilidades acumuladas dentro da área sob a curva, né? Aqui você vê um resultado, está escrito F-1, 0,95. Isso aqui a gente interpreta como F crítico, tá bom? Isso aqui corresponde a um certo valor que não está indicado aqui, porque esse valor depende do grau de liberdade. Para cada grau de liberdade ele tem um valor diferente, tá? Então ele só está dizendo aqui que ele é o resultado da fórmula do F para 0,95, que significa 95% de confiança. Não queiram saber qual é a função da curva F. Vocês não merecem isso e eu não vou fazer isso com vocês, até porque mal eu sei a função que gera a curva F. É uma função bastante complexa, tá bem? Não vem ao caso da gente estudar. Vem ao caso aqui você entender o seguinte. Nós vamos calcular uma estatística F, tá bem? Para cada modelo de regressão, vai ter um resultado da estatística F. E vamos comparar, preste atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. Nós vamos comparar o resultado da estatística F com o valor crítico do F. Normalmente, esse valor crítico escolhido para o F é o de 95% de confiança. Por isso que ele aparece nessa ilustração aqui. Isso é o que é usado de maneira mais comum, tá bom? Pode ser diferente. Você vai comparar com o quê? Desculpa. Valor crítico do Obrigado. F. Tá? Como que eu acho o valor crítico do F? Tem diversas formas. Vou te explicar duas formas. O valor crítico do F pode ser obtido por meio da função do F, jogando para a função o resultado de 95% de confiança na área, aqui, o que é bastante complexo. Ou você pode pegar, alternativamente, o valor crítico numa tabela. É o que nós vamos fazer aqui. Certo? A princípio, nós vamos usar uma tabela, tá? E nós vamos pegar o valor crítico do F pela tabela. Daí, eu vou pegar a estatística F calculada no modelo por meio de uma fórmula que vai estar aqui, que está aqui, ó. Está aqui, ó. SQE sobre K dividido por S quadrado. Esse é o valor da estatística F calculada no modelo, tá bem? Daí eu vou comparar esse F calculado com o valor do F crítico. Preste atenção. Esse F crítico vai ser para 95% de confiança. Ponto. Se o F calculado estiver aqui, ou seja, se ele estiver nessa região de aceitação, tá beleza. Mas se ele estiver para lá, pode ser ruim, porque ele está na região de rejeição. Mas, para nós vamos... Eu não quero adiantar aqui, porque senão dá confusão na cabeça de vocês. Deixa para eu falar isso já imediatamente depois, que eu vou falar do teste de hipótese. Que aí nós vamos comparar o valor do F crítico com o valor calculado com o valor do F crítico, para saber se ele está nessa região aqui ou se ele está nessa região aqui. Isso vai determinar se, para mim, é bom ou é ruim. Tá certo? O valor do F calculado. Tá? Mas eu, repito, não vou adiantar, vou falar isso na hora de fazer o teste de hipótese propriamente dito. Tá? Existe uma tabela do F, eu devo ter colocado aqui no final. Tá aqui, ó. Distribuição F para um nível de significância de 5%, que significa 95% de confiança. Olha o shape dessa curva, como é mais achatada do que aquela uma que a gente viu lá. E aqui eu entro com os graus de liberdade do numerador e do denominador.
Tá? Olha para cá. Tá vendo essa fórmula aqui, ó? Vou botar ela maior para você, tá bom? K são os graus de liberdade do numerador. O que tem no S quadrado? Vamos ver aqui em cima. N menos K menos 1. São os graus de liberdade do denominador. Então, melhor eu refazer essa fórmula. Não é? SQE sobre K, isso mesmo. Melhor eu refazer essa fórmula. Ó, seria equação. F igual. Uma fração aqui. Isso. Em cima uma fração assim. Aqui é SQE. Aqui é K minúsculo. E aqui é o SQ, S quadrado, que é SQR sobre N menos K menos 1. Então aqui vem outra fração assim. SQR sobre N menos K menos 1. Um parênteses. Beleza? E aí, eu vou ser mais detalhado ainda. Um pouquinho só mais. SQE sobre K embaixo S quadrado. Agora eu posso deletar isso aqui. Essa fórmula fica grandona. E olhando para essa fórmula, você pode ver que o K é o grau de liberdade do numerador e N menos K menos 1 é o grau de liberdade do denominador. Tá bem? Estatística F, já falei. Então vamos ver. O valor de F para um teste. Não vou dizer que na fórmula podemos observar que os graus de liberdade do numerador são dados por e os graus de liberdade do denominador são N menos K menos 1. Só isso para chamar a atenção aqui da forma. Ok? Alguma pergunta aqui? Vou falar mais disso aqui no teste de hipótese. A outra, eu vou dar uma diminuída aqui. Alguém me mandou, eu peguei isso aqui numa... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para você. Eu achei bem curioso. Oi, pode falar. Consegue subir um segundinho só que eu estava copiando o que você estava escrevendo lá em cima? Tá aí. Olha de onde eu peguei isso. Foi, obrigado, Celso. De nada. Eu tenho um grupo de estatística da SBEM, que eu estou lá, vendo aqui o SBEM,
SBEM é Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Isso é um grupo de educação e estatística, tá bom? Aí uma menina fez aniversário, todo mundo deu parabéns para ela, ela agradeceu assim. A nova year old. Tá vendo? Obrigado a todos pelo... É uma... Como é que se diz? Se referindo àquela... A nova que eu já comentei com vocês. Tá bom? Essa é piada de estatístico. Estatística T. Vamos continuar aqui. Tá? A estatística T de student. Ó, T de student. Tem por finalidade student, estudante mesmo. Tem por finalidade testar a significância dos parâmetros estimados do modelo, o que equivale a testar individualmente o efeito das variáveis explicativas sobre a variável dependente. O parâmetro constante beta zero também pode ser testado pela estatística T, para verificar se o seu valor é ou não estatisticamente nulo. Aqui eu tenho a fórmula da estatística T para o parâmetro beta 1 e para o parâmetro beta 0. No caso do parâmetro beta 0, eu estou ficando com problema de fala, turma. A minha língua enrosca no dente aqui, eu não sei porquê. Acho que estou perdendo a coordenação motora, deve estar... Enfim, desculpa aí. A estatística T do parâmetro beta 0 não veio ao caso para nós. Faz a menor diferença você olhar isso aqui ou não, tá? Mas a estatística T do parâmetro beta 1 nos interessa muito, tá? E ela é dada pelo resultado do parâmetro beta 1 dividido por S1, sendo que S1 é a raiz quadrada do S quadrado sobre o somatório do x ao quadrado pequeno. E o somatório do x ao quadrado pequeno é n somatório do x ao quadrado grande menos o somatório do x elevado ao quadrado dividido por n. Esse x aqui, x grande, que é o resultado do x amostral, tá? Então, são várias etapas, né, para você chegar na estatística T. Primeiro, você tem que obter o somatório do x ao quadrado pequeno por meio dessa relação. Depois, aqui, junto com o s quadrado, que a gente viu lá em cima, calcular o S1 e depois fazer o beta 0 dividido pelo S1. Esse S1, na verdade, é o erro padrão do parâmetro beta 1. Tá? Vou repetir, o S1, você chega aqui, ó, é o erro padrão do parâmetro beta 1. Uma curiosidade, esse aqui eu não vou nem comentar porque não faz a menor diferença. Uma curiosidade sobre a estatística T é o seguinte, no século passado, um sujeito foi contratado por uma empresa para fazer alguns estudos estatísticos de amostrais, tá? Amostrais, para eles. O camarada era um estatístico, evidentemente, né? E aí ele começou a fazer esses estudos estatísticos com base em algumas grandezas ou algumas estatísticas de avaliação que estavam disponíveis na época. Mas ele observou que os resultados amostrais que ele tinha, e eram muitos, não acompanhavam a distribuição de probabilidade das estatísticas que ele tinha disponíveis. Entendeu? Daí ele conseguiu teorizar uma nova distribuição que não existia antes. Entendeu? Olha que louco, velho. Ele era funcionário de uma empresa, cara. Ele tinha que fazer teste estatístico amostral para a empresa, só. Entendeu? Mas o cara era tão rigoroso no trato estatístico dos resultados dele, que ele observou que a distribuição amostral de probabilidade das amostras que ele tinha à disposição não seguiam
o padrão das estatísticas de avaliação que tinham disponíveis. Daí ele conseguiu replicar experimentos, replicar experimentos, até ele chegar num shape, né? num formato de curva específico que descrevia o fenômeno que ele queria estudar. Cara, ele chamou a chefia dele, da empresa, e falou assim, olha, eu cheguei num resultado teórico muito importante. Eu preciso dar publicidade para isso no meio acadêmico, no meio estatístico. Mas eu estou aqui pago por vocês. Então, eu não vou fazer não vou fazer isso, né, tornar público esse resultado teórico importante para a estatística, sem o aval de vocês. Porque eu não quero romper nenhum acordo aqui firmado entre as partes, certo? Só quero que vocês saibam que é importante a divulgação desses resultados. Daí, os caras não sabiam o que fazer, a chefia dele. Se liberava o cara para publicar aquilo ou não. Eles tinham medo de que aqueles resultados, eles não conseguiam entender o significado daquele resultado. Então, eles tinham medo que aqueles resultados dessem munição para a concorrência deles, aprimorarem seus processos ou pelo menos para eles terem uma pista sobre os processos daquela empresa, entendeu? E aí eles falaram para o cara assim, olha, vamos fazer assim, a gente libera você para publicar, mas com uma condição. Você não vai publicar com o seu nome. Porque se você publicar com o seu nome, vão saber que você trabalha aqui e que esses resultados são da nossa empresa. Se você pode publicar com um pseudônimo. E de modo que isso aqui jamais chegue na sua identidade. Entendeu? Para não ligar esse resultado aos processos da nossa empresa. Daí ele não tinha outra coisa a fazer, né? Ele tinha que usar um pseudônimo. Ele escolheu o pseudônimo Student e chamou a estatística de estatística T. Então, eu não sei o nome, sinceramente não sei o nome do cara, deveria saber, né? Porque é uma estatística muito importante. Mas até hoje é chamada estatística T de Student. Ele publicou o artigo na revista mais importante de estatística do mundo na época, e como Student. Entendeu? E aí ficou, até hoje, esse nome, estatística T de Student. Beleza? Olha a função densidade de probabilidade da estatística T, é isso aqui. Alfa é nível de significância, né? Aqui está escrito p-valor, a gente vai falar do p-valor mais adiante, não agora. E você possivelmente entenda, o Alan está aí agora. Alan, fala para mim uma coisa, essa curvinha azul aqui, ela tem a cara da curva normal para você? Bem parecida, Celso. Exatamente. Ela é muito parecida com a curva normal. Agora, a estatística T de Student, ela tem também graus de liberdade, né? E os graus de liberdade, não está explícito aqui, mas é dado pelo S, né? Pelo S. E o S vem do S quadrado, portanto, é N menos K menos 1, o grau de liberdade dela. E esse grau de liberdade altera o shape da curva, né? Altera a curtose da curva.
Não sei se faz sentido eu falar em curtose para vocês. Faz sentido? Você lembra lá da estatística de curtose ou não? Lembro do nome. Eu lembro. O que você lembra, Glaucia? A curtose é a medida do quê? É o grau de achatamento Muito bom, de Glaucia. uma distribuição. É isso aí. Como que eles chamam? Unimodal, eu acho. É isso aí. Acho que é isso. Unimodal. Fantástico, Glaucio. Parabéns. É o grau. Você poderia ser mais simples, dizer apenas que é o grau de achatamento da curva. Enfim, mas é isso mesmo, da curva unimodal, porque se for bimodal, ela tem 2 picos aí no vale. Né? Então, unimodal, um pico só. Então, a curtose é a medida do grau de achatamento da curva. Então, o grau de liberdade afeta a curtose dessa curva T, tá? Aqui, nesse gráfico, eu acho muito interessante esse gráfico, turma. Você deve ver aqui comigo, olha, deixa eu aumentar aqui, que assim você pode ver melhor. Olha que bacana isso. Eu acho fantástico isso aqui. A linha vermelha é a curva normal, tá? A curva normal é a linha vermelha. Essa linha azul aqui, que é a mais interna, que tem a maior curtose, porque é mais achatada, ela corresponde a 1 grau de liberdade apenas. A linha verde corresponde a 10 graus de liberdade. E a linha preta corresponde a 30 graus de liberdade. Olha como a linha preta já está colada na linha normal, mas ela ainda não é coincidente. Aqui, nesse ponto, ela está um pouquinho abaixo da normal, enquanto que no rabo da curva, a linha preta está um pouquinho acima da normal. Se o grau de liberdade for maior que 30, a estatística T tende à curva normal, ao resultado da curva normal, tá bem? Mas com graus de liberdade menores que 30, a diferença é significativa, tá? Mas e o grau de liberdade depende do quê? Do N, do tamanho da amostra. Ou seja, quanto maior o tamanho da amostra, mais você se aproxima da curva normal. Normalmente, eu não sei se a Glaucia vai lembrar, quando você vai fazer um teste estatístico amostral com uma amostra de até 30 elementos, você não conhece a variância da população, você usa a variância amostral, você usa a estatística T, e não a estatística normal. Né? Se você conhecer a variância da população, aí você pode usar a curva normal. Mas, caso contrário, é a curva T, certo? Lembra disso, Glaucio? Eu lembro pouco, professor. Lembro sim. Testes de hipóteses. Eu sei que vocês já estão de saco cheio de tanta teoria, né? Querem fazer exercício já, né? Botar a mão na massa, que é o que interessa, né? Eu vou tentar resumir para a gente matar essa parte teórica antes do intervalo. Aí na volta do intervalo a gente faz só exercício, tá bom? Ó, vocês aprenderam teste de hipótese na disciplina de estatística, né? Então eu vou resumir aqui a situação. O teste de hipótese é feito com base em 2 hipóteses, uma chamada de hipótese nula, H0, e outra de hipótese alternativa, chamada de H1. A hipótese nula, normalmente, ela é formulada quando se admite não haver diferença entre a informação fornecida pela realidade e a afirmação da hipótese. Agora, a hipótese alternativa é quando se admite haver diferença. Isso é o teste de hipótese genérico, tá bem? Nós vamos fazer 2 testes de hipótese, o teste F e o teste T. São 2 testes de hipótese.
Então, nós vamos ver o H0 e o H1 para ambos, tá bem? Eles seguem o mesmo padrão, tá? Sempre, seguem o mesmo padrão. Então, não vai ter muito o que fugir disso. Mas, grosseiramente, está aqui explicado genericamente como funcionam essas hipóteses. Eu não vou aprofundar nesse assunto porque você já estudou isso em estatística. O processo de teste consiste em aceitar ou rejeitar a hipótese nula com base em um nível de significância pré-estabelecido. Olha para mim aqui. O resultado do teste de hipótese pode ser só 2. Um deles, aceita-se H0, e o outro, rejeita-se H0. Tem muito estatístico ou econometrista que não gosta de aceitar H0. Ele nunca admite a possibilidade de aceitar H0. Ele admite, em vez disso, não se pode rejeitar. Então, é mais comum você ler, você ouvir essas duas possibilidades aqui para o teste de hipótese. Ou eu rejeito H0, ou eu não posso rejeitar H0. Entendeu? Eles não gostam de usar a palavra aceitar H0. Né? Eles só usam não é possível rejeitar, ou não posso rejeitar, ou não é possível rejeitar. Tá? O teste de hipótese, ele é feito dentro de um nível de significância e de um nível de confiança. Eu posso designar tanto pelo nível de confiança quanto pelo nível de significância. Normalmente é adotado o nível de significância de 5%, o que implica que o nível de confiança é de 95%. Esse é o nível máximo que eu posso trabalhar, tá bem? Poderia trabalhar com nível de significância menor que esse, um nível de significância, por exemplo, de 4%, que daria 96% de confiança. Não é o usual. O usual é 5% de significância, que corresponde a 95% de confiança. Ou 1% de confiança, 1% de significância, que corresponde a 99% de confiança. Existem alguns testes que admitem 10% de significância, mas não é o nosso caso, nós não vamos chegar nesse nível aí. Nós vamos, a princípio, trabalhar com 5%, tá bom? Porque é o mais comum, é o mais usual, tá? Isso significa que eu não tenho 100% de confiança no resultado do teste de hipótese. Se eu não tenho 100% de confiança, significa que pode haver erro no teste de hipótese. E, basicamente, os erros são divididos em dois tipos, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Né? Aqui os dois estão designados para você. O erro tipo 1 é rejeitar a hipótese nula quando ela deve ser aceita, e o erro tipo 2 é aceitar a hipótese nula quando ela deve ser rejeitada. Então, são dois tipos de erro, mas que se referem, basicamente, ambos, ao erro no teste de hipótese, que está vinculado ao nível de confiança dele, porque nós normalmente não temos à disposição 100% de confiança. Tá bem? Aqui eu tenho a regra de decisão do teste de hipótese. Eu não vou ler ali, eu vou falar para você, por isso eu te falo para olhar para mim agora. A regra de decisão, ela é bastante simples. Você só tem que prestar atenção na minha instrução aqui. Se a estatística calculada for maior do que o valor crítico, rejeita-se H0. Vou repetir para você. Se a estatística calculada for maior que o valor crítico, rejeita-se H0. Rejeitar H0 é bom. Tá legal? Significa que o modelo é bom. Tá?
Essa regra de decisão vale tanto para o teste F quanto para o teste T. Você só tem que ter cuidado que no caso do teste T, a estatística T tem que ser tomada em módulo. Só isso. O valor da estatística, o valor crítico da estatística, seja o F, seja o T, é dado em tabela. E depende de duas coisas, do nível de confiança ou de significância e do grau de liberdade. Nós vamos trabalhar, a princípio, com 5% de significância para todos os testes. O grau de liberdade depende do tamanho da amostra. Tá? Então, você vai pegar o valor crítico na tabela, para esses parâmetros que você vai usar como referência, que são os graus de liberdade. Então, o grau de liberdade depende do N, depende do K, só. Com esses dados, você obtém na tabela o valor crítico. Daí você calcula a estatística F, calcula a estatística T e compara com o valor crítico. Regra de decisão, presta atenção, velho. Se o valor calculado é maior do que o crítico, rejeita-se H0. E se não for maior, não se pode rejeitar H0. Ok? Agora, quem é o H0 e quem é o H1? O H0 e o H1 serão construídos de maneira padrão para o teste F e para o teste T. E eles estão aqui para você. No caso da estatística F, H0 significa que o beta 1 é zero. A hipótese nula está dizendo que o beta 1 é zero. Isso significa que é uma ausência de efeito do x sobre o y. Portanto, o x não afeta o y. Então, o modelo vai ter que ser descartado. O modelo não presta. Não é possível confiar no resultado do modelo. Porque o x não afeta o y. Tá? Isso é o H0. E o H1 é beta 1 diferente de zero. Portanto, há presença de efeito, ou seja, o x, como é que se diz? O x afeta o y significantemente. Né? Você pode dizer que o efeito do x sobre o y é estatisticamente significativo. Tá? Então, esses são o H0 e o H1 para o teste F. Isso também é válido para uma regressão simples, I, Y em função de x. Bom, se for mais de um x, se for y, uma função de x1, x2, o que entra aqui não é só o beta 0, é o beta 0, desculpa, não é só o beta 1, é o beta 1 e o beta 2. Né? O que entraria aqui é beta 1 é igual a beta 2, que é igual a 0, ambos são 0. E aqui seria beta 1 ou beta 2 é diferente de 0. Entendeu? Esse é o H0 e o H1 para o teste F. Para o teste T, existe uma diferença sutil, mas que para a estatística é altamente significativa. O teste F ele é bilateral, por isso, não importa se o fato de ser bilateral significa que eu vou testar se o beta 1 é maior ou é menor que o valor esperado, etc. Ou melhor, na verdade, eu vou testar o F, né? Se o F é maior ou menor que o esperado, mas sendo ele bilateral, eu só testo se o beta 1 é diferente de 0. Eu não testo se ele é maior que 0 ou menor que 0. Entendeu? Porque vale para os dois lados. Então, eu testo, o teste, nesse caso, é chamado de bilateral nesse sentido. Porque eu só testo se ele é igual a 0 ou diferente de 0. E esse diferente de 0 pode ser positivo ou pode ser negativo. Tanto faz. Então, o teste F é bilateral. Já o teste T, ele é unilateral. E veja a diferença. Isso aqui você pode esquecer, que nós não vamos usar.
Só vamos fazer o teste T para o beta 1. Beta 1 igual a 0. É igual, ó. Igual, tá vendo? Ausência de efeito. Agora o H1 muda, porque lá no teste F era beta 1 diferente de 0. Agora não. O teste é unilateral. Eu vou ter que testar se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá bem? Preste atenção, por favor, velho. Você vai fazer o teste usando isso ou isso. Não ambos. Não. E como que você vai saber para fazer esse ou aquele? É só olhar o sinal do beta 1, velho. Se o beta 1 for positivo, é isso que você vai testar. Se o beta 1 for negativo, é isso que você vai testar. Tá bom? Simples assim. Tá? Você já calculou o beta 1, você já sabe o resultado do beta 1. Você vai ver se ele é 0 ou negativo, se ele for negativo, se ele é 0 ou positivo, se ele for positivo. É simples assim. Então, aqui o beta 1 igual a 0 significa ausência de efeito, que quer dizer que o x não afeta o y. Tá? E aqui, sendo positivo, existe a presença de efeito positivo significativo. No beta 1 negativo, existe a presença de efeito negativo significativo. Simples assim. Tá? Qual é a regra de decisão? São 9 horas, eu já estou chegando no final. Você vai ter, presta atenção, você vai ter uma estatística F e uma estatística T calculadas. Tá? Você vai ter uma estatística F e uma estatística T críticas, que são dadas na tabela. O teste F, você compara o valor da estatística F calculada com o valor crítico. Se o calculado for maior, rejeita H0. Se o calculado for menor, não se pode rejeitar H0. Estatística T, a mesma coisa, só que o teste é feito em módulo. Se a estatística T calculada for maior que o crítico, rejeita-se H0. Se não for maior, não se pode rejeitar H0. Ficou claro isso para você? Ficou. Sim, Celso. Sim. O resultado de um teste de hipótese vai ser 2 possíveis. 2. Apenas 2 possíveis. Um deles, rejeita-se H0. Que é o que você quer, que é um resultado bom. Porque rejeitar H0 significa que o X afeta o Y, de fato. Né? Então, esse é um resultado possível. Rejeita-se H0. E o outro resultado possível é não se pode rejeitar H0. Quando dá esse segundo aí não é bom. Significa que o modelo é ruim. Entendeu? Porque o X não afeta o Y. Tá? Então é isso. A gente vai fazer, eu botei 2 exercícios aqui para a gente. Ó, tem a tabela do F e a tabela do T. Né? O T é unilateral, como você está vendo aqui. Tá? Ele pode ser unilateral ou bilateral. Nós vamos fazer unilateral. Porque o bilateral é usado só para o beta 0, que nós não vamos fazer o teste do beta 0. Porque é irrelevante. Então a gente vai usar só o unilateral aqui. Tá? E aqui os graus de liberdade. Aqui o nível de significância. Daí tem 2 exercícios aqui, ó. 1, 2. Para a gente fazer depois do intervalo. Tem um arquivo CIEO-SAL. Eu vou ter que subir esse arquivo na aba materiais de aula para vocês, tá bom? Vou subir assim que eu fechar esse... Já vou fechar aqui, já são 9h03. Eu vou dar um intervalo, vou parar a gravação, a não ser que alguém queira perguntar alguma coisa antes de eu parar. Que horas que a gente volta, Celso? 9h20 voltamos, Janu. Tá.